Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui quem vos fala é Dr. Ruben Carlo, pronto para mais uma aulinha de Caden Live. Mas hoje é uma aula diferente. Hoje nós não vamos abrir o Caden Live. Nós vamos falar sobre conceitos de vídeo para responder uma pergunta que me foi feita por um grande amigo aí, professor também, sobre como você calcular de antemão o tamanho do seu vídeo. E é uma pergunta super difícil de responder. E para responder essa pergunta de maneira formal e correta, está fora do escopo dessa aula voltada à capacitação docente para videoaulas, né? Mas eu acho que com esses conceitos aqui e também algumas fórmulas e dicas, você vai entender aí o problema e como resolver. Então, para começar, vamos entender aí os conceitos de um vídeo, né? O que determina o tamanho de um vídeo? Bom, a resolução, que é o tamanho da foto, né, de cada frame, e o tamanho inclui também o conceito de ratio, né, que é a razão entre altura e largura. Frame rate, ou FPS, né, frames per second, que são a quantidade de fotos que são passadas por segundo. Color depth, basicamente, quantos tons cada pixel da imagem pode conter de cores, a paleta de cores. Então, isso influencia também em quantos bits você gasta por pixel. Um outro detalhe é que se a sua imagem muda muito. Por exemplo, nós estamos aqui já com 2 minutos de vídeo e basicamente a tela é essa e só muda esse cantinho onde eu estou e ainda muda pouco, né? Por exemplo, aqui um trecho da camiseta aqui, se eu faço assim, não muda nada. Então, isso influencia caso o bitrate seja fixo ou variável. Tem o conceito de keyframe. No caso de bitrate variável, o keyframe ele marca uma foto completa a cada tantos segundos, normalmente a cada 2 segundos. Então ele atualiza a imagem toda, porque entre um keyframe e outro não se atualiza a imagem toda, se atualiza só o que mudou na imagem, né? Então há uma economia gigantesca aí de compressão. O fato do vídeo ser progressivo ou entrelaçado também influencia. E o, o frame rate, não, o audio rate, audio sample rate, que é a quantidade de amostras de áudio que você tem, que é parecida com o bitrate para vídeo. Temos o bitrate de áudio. E aí, o que é um vídeo nessa ideia aí desses conceitos todos? Um vídeo é, na verdade, uma série de fotos em sequência. Então, se você entender bem esse conceito de fotos em sequência, você vai entender o que cada um desses outros conceitos acima indicam no tamanho do vídeo final. Se você aumenta a imagem, cada foto, se você tem uma pastinha de fotos, você sabe, você lista lá, tem foto de 16 mega, foto de 8 mega, mas você imagina uma série de fotos conectadas. Então, cada foto dessa daí, quanto maior, maior vai ser o tamanho final do vídeo. E, e aí, frames por segundo, quantas fotos por segundo você vai dispor? Enfim, e também a questão da troca parcial. Você vai realmente gravar uma foto completa, depois a próxima, depois a próxima? Isso tem a ver com o, os codecs. Qual é o codec que você vai usar? Se ele é lossless, ou seja, não perde nada, ou se ele é loss, ele perde um pouquinho da qualidade. E além da série de fotos na sequência, ainda tem o som. O som vai gravado junto no vídeo. Então você tem um formato, que é o container,
que tem dentro o vídeo e o áudio. Portanto, a ideia de container é isso, é para que tudo fique num arquivo só, certo? Então, vamos seguir aqui explicando cada conceito e vamos para alguns exemplos no final. Deixa eu ver aqui. Vídeo. Tamanho do vídeo. Bom, aqui atrás desse journal tem uma tela do Wikipedia com os tamanhos de vídeo mais comuns, desde CGA, né, os primeiros computadores lá. Mas o que é interessante aqui, tamanho tem para todo gosto, né? Mas o que é interessante aqui é tentar seguir o que é mais utilizado, o que é mais padronizado, para que, por exemplo, apareça nessas TVs modernas, se a pessoa está assistindo sua videoaula numa TV moderna, sem barras pretas tentando tampar a falha de ajuste de tamanho, né? Então, tamanho tem de monte, mas a gente vai se limitar a alguns. A primeira coisa que a gente vai se limitar é o ratio, a razão. Basicamente, só se usa duas, tá? Que é o 4:3, 4:2.3 e o 16:9. O 16:9 é chamado de wild, wild não, wide. O wild é selvagem, né? Wide é largo. Então, as telas que são mais compridinhas para as laterais. E o 4:3 ele é mais quadradinho, né? Mais cara de monitor de computador. Então, entre esses dois, o preferível é 16:9. Você vai preferir gravar sua aula nesse formatinho 16:9, que são os valorizinhos aqui em roxo aqui. E tem mais um milhão de opções, né? Inclusive, tem outras imagens aqui que mostram melhor o que são esses formatos. Aí eu separei alguns aqui que a gente que interessa a gente se precisar usar, né? Então, ratio só esses dois que interessam, tá? Esquece o resto, vamos simplificar nossa vida. 4:3 e 16:9. E, se possível, é 16:9 que você vai usar, tá? E pronto, tá resolvido o problema. No 16:9, em caso de emergência, se o seu computador realmente não dá conta, você pode usar o WVGA, Wild VGA, que é o 854 por 480. Uma imagem um pouco pequenininha, mas fica legal, dá para ver tudo, né? E aí o que você vai preferir aqui? O 1280 por 720. Não força o seu computador, dá para você dar uma aula tranquila e ele escala bem em TV, em qualquer coisa, porque o formato da aula não é um jogo, não tem um detalhe de imagem, não é uma fotografia, né? A não ser que você esteja dando aula aí que vai mostrar, sei lá, os grandes pintores famosos do mundo. Então aí você quer uma qualidade melhor na questão da imagem. E o 1920 por 1080, que é o chamado Full HD, ou 1080p, né? A gente vai ver o que significa quando tem um P e quando tem um I no final. O 1080 é o mais famosinho, atualmente o mais utilizado, só que pelo ratio ser o mesmo, 16:9 do 1280 para o 1920, o ratio é o mesmo. Então o que acontece é que você está gravando uma imagem mais fácil para o seu computador guardar, com economia de espaço em HD, a gente vai ver isso daí. E ele escala perfeitamente, ele dá uma ampliadinha e vai ficar encaixado certinho em telas 1920 por 1080, sem problema nenhum, tá? Ele dá uma ampliadinha. E isso para tela muito grande. Agora, quem assiste videoaula, assiste ou no computador, não vai assistir numa TV na sala. Assiste no computador, assiste no celular, são telas pequenas. Então, não vai haver uma escalada gigante do tamanho para que você veja, por exemplo, algo pixelado. Aliás, nem na tela grande não vai, porque a diferença desses dois é muito pequena. Então, minha recomendação é para que você fique realmente em 1280 por 720. Não há necessidade de gravar aulas
1080 não. O formato 4:3 tem o antigão VGA 640 por 480, o XGA 1024 por 768 e o Super XGA, que é o 1400 por 1050. Tem também um que é para simular o 1080, que é 1444 por 1080, né? Para simular o 1080 aqui, mas não é o 1080 real. O 1080 real é dessa proporção aqui, 16:9. Certo? É, enquanto eu estava fazendo as pesquisas, eu abri muito site, muita coisa. Eu vou mostrar aqui em cima para vocês algumas abas. E aí uma parte histórica, o padrão NTSC e o padrão PAL, né? O padrão NTSC trabalha com 29,97 frames por segundo. Isso aqui tem a ver com TVs analógicas, aproveitar a frequência, por exemplo, da própria rede elétrica para evitar distorções, ruídos. Então, a quantidade de linhas que tinha por tela do TV de tubo, né? E aí acabou ficando esses valores aqui. O 25, eu acho que é um valor muito mais bonitinho, redondinho, né? No caso da TV analógica, tinha dificuldade porque tinha que ter aqueles quebra-galho de hardware, né, para você conseguir fazer a TV funcionar. Mas agora no mundo digital, você escolhe qualquer frame por segundo, qualquer FPS que vai dar certo, não tem mais esse problema de flickering, né, de piscar, da tela não ficar legal, certo? E aí você tinha também as duas opções, o 4.3 e o Wild, né? Que era o antigão aqui, o 854 por 480, o 720 por 540. Esses tamanhos aqui, eu estou citando só por fato histórico, tem a ver com TV analógica, não estamos mais nessa era, mundo digital agora. Então, só para você saber, quando te falarem padrão NTSC, é aproximadamente 30 FPS, né? E as medidas são essas aqui, ou proporcionais a essas, né? Quando for digital e maior. E o padrão PAL é 25 frames por segundo, com essas medidas aqui, certo? Só para efeito de você saber historicamente o que está acontecendo. Então, o que é o frame rate? Frame rate, ou FPS, frames por segundo, é a quantidade de apresentação de imagens que o vídeo vai fazer aos olhos de quem está assistindo. Obviamente que quanto mais rápido você passar essas imagens, mais efeito de movimento tem. Lembra daquele brinquedinho que a gente fazia, que fazia um desenho num caderno assim e passava os olhos assim, esfregando os dedos nas folhas? Aquilo ali, cada folha é um frame. Quando você passa, se você passar o dedo rápido, você aumentou o frame por segundo, né? Então, 25 é o básico que funciona bem para o olho humano, não dá um efeito ruim de movimento. E numa videoaula é perfeito. Uma videoaula tem pouco movimento. A videoaula você está explicando, tem a matéria, você está falando aqui do quadro, não sei o quê. Então, 25 frames por segundo, tá ótimo. Você quer um pouquinho mais de fluidez na imagem? 30 frames por segundo, tá ótimo. Seu computador está com dificuldade de operação, o máximo em caso de emergência é usar 24 FPS. Não use menos, porque aí já vai lembrar aqueles filmes antigos do Charlie Chaplin que parece que a foto corta, sai uma imagem, vira outra, passa de filme para apresentação de slide, né? Então 24 é o mínimo. 60 FPS é exagerado para videoaula. Não há necessidade de 60 FPS. Caso a sua videoaula mostre algum outro vídeo embutido, esse vídeo tenha um movimento e tenha alguma coisa e tal, aí tudo bem você querer puxar para 60 frames por segundo. E se você precisar de fazer uma gravação para câmera lenta, aí eu recomendo 90 frames por segundo, se você precisar fazer algum efeito de câmera lenta, né? Ou aí câmera lenta depende do que é que você está filmando. Se você está trabalhando com câmera lenta, você deve entender quantos frames por segundo você quer. Pode ter 120, pode ter até mais. Uma opção, se você
quiser passar do 30, mas acha que 60 é exagerado, existe o 50 FPS ou o 48 também. Tá? Se você quiser dar um pouquinho melhor fluidez para o seu vídeo, além dos 30, mas é exagero, tá? É exagero, tudo é exagero. Vídeo aula é 25 FPS. Se quiser, se tiver com um computador bom e quiser uma fluidez legal aí, 30 FPS. E é padrão e tá ótimo. Muito bem. E o que é um keyframe? Quando você usa um codec, eu vou falar sobre o codec mais para frente. Codecs com bitrate variável, ou seja, a taxa de transmissão de dados, ela é variável. Esse tipo de codec, deixa eu puxar a tela mais, que dá para não ficar atrás da minha cabeça aqui. Esse tipo de codec, ele bota uma foto completa, depois passa um período só alterando o que mudou. Aí, de repente, atualiza, dá uma limpada na tela, né? Se você der um play num certo vídeo MP4 aí e você começar fora de um keyframe, você pode ver a imagem borrada. Bom, aí você tem pontos em que a imagem é atualizada inteira. Então, quanto mais pontos você tiver, maior fica o seu vídeo. A sugestão é um keyframe a cada 2 segundos. Mas essa é uma opção que você não precisa nem alterar quando você estiver gravando. Nos softwares que tem gravação já vem um default legal. Então, é uma base de referência para as próximas trocas de imagem. Color Depth. Color Depth são tons de cor em cada pixel, o que cada pixel pode representar. Não tenho intenção de entrar em detalhe aqui, mas vamos dizer só o seguinte: se te perguntar, aproveite para colocar 24 bits. Se o seu software não perguntar nada, ele já deve estar formatado para True Color. High Color é ruim, a imagem não fica tão boa, né? 16 bits para cada cor, 16 bits para pixel. E o Deep Color, ele é mais moderno e para TVs gigantes e tal, e gasta uma memória lascada, é um exagero isso daqui, e não tem tanta vantagem também em cima do 24 bits, não, visualmente falando, tá? Então, existe aquela indústria querendo empurrar os limites, mas uma coisa que eles não vão conseguir é melhorar o corpo humano. O corpo humano tem 25 frames por segundo no olho, já é o suficiente. Podem inventar 60, 90, o olho não vê tanta diferença. Mesma coisa a quantidade de cores, a taxa de som. Então, o importante é ficar confortável para o ser humano que está escutando. Tá? Passou desse limiar do desconforto, dali para frente é exagero, principalmente para videoaula. Se for jogos ou algum instrumento musical com muito detalhe, coisa de especialista, aí você vai puxar esses valores para cima, tá? Mas é um público muito limitado. Bom, aí vem o conceito do que é progressivo versus entrelaçado. Novamente, isso volta nas TVs antigas. O modo entrelaçado de apresentação de imagem, a TV analógica, ela tinha linhas que eram transmitidas via rádio, né? E aí, no modo entrelaçado, colocava-se as linhas pares e depois, no momento seguinte, né? Não no segundo seguinte, porque é mais rápido que um segundo, mas no momento seguinte, na frequência, colocavam-se as linhas ímpares. Então, a imagem estava sempre metade aqui, metade ali, alterando. O frame estava sendo colocado metade por metade. A vantagem disso, uma grande vantagem é que para broadcast, que é para transmissão, para fazer stream, ele economiza a banda. Economiza, então é ótimo. Mas há muitas desvantagens. É um padrão antigo, não presta para monitores modernos, LCD, LED, etc. Eu anotei só LCD aqui porque tem 1 milhão de tecnologia nova.
Mas não presta, o modo entrelaçado não tem nada a ver, não funciona, não tem essas linhas para imprimir metade e depois metade. Não é bom também para leitura, tá? O modo entrelaçado. E é um sistema já obsoleto. Então a vantagem dele é que, em questão de tamanho, que é o básico do vídeo aqui, na taxa de transmissão ele é mais rápido para broadcast. E é muito usado em broadcast. Na internet, em todo lugar, é muito usado o sistema entrelaçado. O modo mais moderno, que é o progressivo, este é imprimir todas as linhas de uma vez, simultaneamente. Pumba, imprimiu tudo. Então ele é ótimo para leitura. O problema é que ele usa mais banda. E, e aí, enquanto não generalizar a ideia de usar só progressivo, enquanto ainda existir o modo entrelaçado, vai haver o algoritmo que tem que ser usado, que é o de interlace. O que significa isso? Quando você recebe um vídeo que está no modelo entrelaçado e você está apresentando ele na sua tela no modo progressivo, você tem que trocar, ou você faz isso offline, né? Se não for um broadcast, você está convertendo o vídeo, ou você faz isso em quente, né? Enquanto está assistindo. E aí tem um algoritmo para trocar o modo entrelaçado para progressivo. Normalmente, aí vem aquele izinho, né? Que eu comentei ali no começo. Quando você vê, por exemplo, está comprando uma TV, tá 1080i, é porque é modo interlaced, I de interlaced. E se for P, então é progressivo. Então, se por exemplo, aqui seria o FPS, tá? Ué, parou de gravar? Ah, tá. Deu um errinho de buffer aqui. E aqui FPS. Bom, aí o que acontece com o algoritmo de interlace? Para você não perder qualidade, o que você deve fazer é, se tiver vindo um vídeo com 60 frames por segundo, você converte ele para progressivo de 30. Ou seja, a cada 2 frames, quando você imprime as pares e as ímpares, você converte em 1 frame para o modo progressivo, certo? Mas aqui é só o conceito mesmo. Vamos seguir nossa aula para calcular o tamanho do vídeo. O que é o bitrate? Também chamado de data rate. É a quantidade de dados transmitidas por segundo. Então ele a variável fundamental para esse cálculo de tamanho e é a variável fundamental para você escolher a qualidade do seu vídeo quando você estiver iniciando uma gravação e quiser ajustar os parâmetros. É pelo bitrate que você tem uma régua de medida geral, que serve para você entender com facilidade a qualidade de vídeo. Porque existem muitas variáveis, e aí se você começar a mexer em tudo simultaneamente, você se perde. Mas com essa aula aqui você vai entender essas variáveis e os seus ajustes, né? Então tem primeiro o CBR, que é Constant Bitrate, e o VBR, que é Variable Bitrate. Isso é determinado pelo codec, tá? Então você, quando você escolher o formato, que é o container, e o codec, vai estar lá a opção de variável ou constante. E tem codecs que podem trabalhar com os dois, certo? E agora a nossa primeira formulazinha, como calcular o bitrate. O bitrate necessário para uma determinada tela que você quer e um FPS. Então vamos supor que você decidiu lá, a tela, sua resolução vai ser 1720, 1280 por 720. Ótimo, e você quer 30 FPS. Muito bem. Aí como que você calcula? Você põe 1780 vezes 720 vezes 30 e você tem o BPS. A gente vai ver alguns exemplos aqui embaixo. E a fórmula para calcular o tamanho em bits, tá? Então você vai ter o tempo em segundos vezes o BPS. Então, dado um vídeo
você olhando nas propriedades dele e vendo qual é o bit por segundo, você consegue calcular o tamanho. Se você vai gravar um vídeo e, e você quer saber de antemão qual é o tamanho, você vai fazer isso. Você vai dizer, bom, eu vou gravar um vídeo com tal BPS. Ah, mas qual BPS que eu vou usar? Depende da resolução que eu quero, tamanho, altura e largura, quantos frames por segundo, eu tenho a ideia do BPS. Então eu sei o BPS, agora eu sei também o tempo. Minha aula vai durar 15 minutos. Legal. Então tempo em segundo vezes BPS, eu vou ter o tamanho em bits. Bits, lembra que 1 byte são 8 bits. Então você divide por 8, você tem bytes, divide por 1000, você tem kilobytes, divide por 1 milhão, você tem megabytes. Vamos falar sobre esse negócio de 1000 e 1024 aqui embaixo. E aí, como são muitas variáveis e você pode alterar um monte de coisa, inventaram esse conceito aqui que eu acho fantástico, que é a fidelidade, ou BPP, bits per pixel. Quantos bits por pixel você vai gastar no seu vídeo? Este é um conceito que serve para qualquer resolução, então é uma constante que você pode usar para calcular o resto do que você precisa, certo? Então, como que você faz o cálculo desse BPP? Isso serve no codec X264, que é, sem sombra de dúvidas, o mais utilizado em toda a indústria de vídeo. Para calcular o BPP é fácil. Você pega o BPS, divide pelo WHFPS. Pronto. Bits por segundo dividido pela resolução vezes o frame por segundo. Então vamos ver o que são cada variável dessa aqui. O W é o width, ou a largura em pixels. O H é o height, ou a altura em pixels. FPS são frames por segundo. BPS é o bitrate, que são bits por segundo. Se você divide por 1000, você tem kilobits por segundo. O BPP, ele vai te dar bits por pixel, tá? Então essa é uma constante que vai ser legal de a gente olhar. O S é o size é em bits, você divide por 8 para bytes ou por 8000 para kilobytes. E o T é o tempo em segundos. E aí como que a gente vai usar o BPP? A gente vai usar o BPP pensando na qualidade dos vídeos hoje na internet sendo divulgados, a qualidade não só hoje, mas com uma questão também que eu falei do ser humano, do que é confortável para o ser humano. Então existe um limite aí de BPP que fica bom para apresentação. O mínimo é 0,06. Menor que isso, o seu vídeo não tem boa qualidade. Não quer dizer que não dê para assistir, dá para assistir. De repente você tem um vídeo gigante que você quer passar, sei lá, você quer passar 2 horas de um vídeo gigante pelo WhatsApp para um amigo seu, um vídeo de 1920 e tal, tem 4 gigabytes e não sei o que. Aí o que você vai fazer? Você converte ele para uma telinha minúscula com poucos frames por segundo, ajusta todas as variáveis, estraga o vídeo, estraga o áudio, fica tudo muito ruim de assistir, mas você consegue diminuir esse tamanho de um vídeo gigante de horas para algo que caiba nos 16 MB possível do WhatsApp e você consegue transmitir, pelo menos para que a pessoa possa escutar esse vídeo aí, no caso de alguma coisa que você queira compartilhar e tal. Então, dá para você quebrar isso? Dá. Não fica bom, mas dá. Agora, se você está gravando um vídeo profissional para fazer uma aula, fazer uma explanação, então não caia abaixo de 0,6, 0,06. E acima de 0,1 já é exagero. Então, o que determina isso daqui? Determina a quantidade de ação que existe na tela atrás de você. Se está mudando muita imagem, se está tendo. Se o som é muito delicado também, a gente vai ver. Isso daqui está tratando de vídeo, tá? É o BPP de vídeo. Mas a gente vai ver a questão do som também. Então, se a imagem está sendo alterada muito rapidamente, é um jogo de ação que você está filmando,
é um esporte, aí você vai para 0.1, tá? Pegar a máxima qualidade. Se é uma tela mais calma, mais parada, não há quase mudança, aí você vai para 0.06. E aí você pode variar alguma coisa aqui no limite também, não é obrigado a ficar nos dois. Qualquer coisa aqui no centro. Então, abaixo disso é ruim, acima é exagero. Vamos só, deixa eu ver se já está em áudio sample. Deixa eu ver aqui a próxima tela. Eu queria mostrar para vocês, enquanto eu vou explanando, algumas abas que eu abri aqui. Então, os segredos da compressão de vídeo. Arquivos menores, melhor qualidade, em Learning Solutions. Eu vou deixar o link para quem quiser ler esse artigo na descrição do vídeo aqui embaixo. Então, por exemplo, o que afeta o tamanho do arquivo, né? Aí tem aqueles itens que eu falei lá na primeira transparência. Por exemplo, aqui, o SD, que é 720 por 480, normalmente dá 345.600 pixels por frame. O HD, né, já vai para 1920 por 1080, dá 2 milhões de pixels por frame. Então, a quantidade de pixels por frame é, é o tamanho do arquivo, praticamente, porque você vai somar o tanto de frame que você tem e você vai ter aí a quantidade de pixels. Então, o frame rate 15, 24, 25, 30, 60, 90, tem até 15, se for alguma coisa que seja, por exemplo, se não tiver uma imagem do professor, você tá apresentando um vídeo sem a imagem do professor, você está apresentando um texto para a pessoa ler, que nem eu estou passando aqui agora, imagina não tem minha imagem, eu não preciso de 25 frames por segundo, 15 frames por segundo está ótimo para ler esse artigo aqui, né? Aí tem a questão de codec com perda e sem perda, isso vale para codec de vídeo e codec de áudio também. E a grande dificuldade, se você abrir aqui esse Adobe Media Encoder, ele vai te mostrar aqui essa lista de codecs, que é uma coisa gigantesca. Olha a quantidade de codec, a quantidade de resolução, a quantidade de tudo que você tem aqui para Apple, para Android, para HDTV, para não sei o que. Então isso acaba confundindo as pessoas quando estão aprendendo sobre resolução de vídeo de uma maneira mais prática, né? Essa não é uma aula formal de computação gráfica. Então a gente quer simplificar. Portanto, eu vou escolher para você o que é o melhor aqui e vou te dar as dicas para que fique mastigadinho. E o codec que a gente vai usar é o X264, com o BPP entre 006 e 01. Ótimo, vamos seguir? Vamos falar sobre áudio agora. Aqui tem, antes de ir para o áudio, aqui tem um link da Wikipédia sobre o AVC, que é o codec H264, também chamado de MP4, né? Tem uma explicação enorme aqui sobre ele, as versões e tudo. Acho que é muito técnico, você não tem necessidade de ler. Aqui um arquivo da Wikipédia sobre profundidade de cor, como que começou, 1 bit por cor, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5, 8, 12, 16 ficou a apelidade de High Color, a 24 ficou a apelidade de True Color, entre a 16 e 24 tem a 18, depois tem 36, 48, enfim, tem até uns exemplos aqui ó, de como que muda, né? 24 bits, 8 bits, você pode perceber que realmente dá uma diferença do 24 para baixo, fica ruim. Agora, 24 para 30, né, não faz diferença. Pronto, aí cheguei nessa aqui da calculadorinha, deixa a calculadorinha, daqui a pouco a gente vê a calculadorinha. Deixa eu mostrar aqui o audio sample. Então, o que é o audio sample? É quanto que vai ter de amostra nas ondas sonoras que vem. A onda sonora é analógica, mas a gente está digitalizando ela. Então, tem uma taxa de amostragem e o quanto você vai gravar, o quanto de profundidade, de detalhe você vai gravar de cada amostra. Tá? Então, para não ter perda, a maioria dos microfones hoje, e tem isso também, tem que ver o microfone que você está usando. Então, a maioria dos microfones hoje vão trabalhar
com 44,1 kHz, tá? Essa taxa de amostragem. E o áudio rate, né? O bit rate do áudio sem perda é de 1411 kbps. Esse daqui seria não comprimido, seria, por exemplo, o formato de arquivo WAV, né? Vocês devem conhecer o antigão do Windows, né? Então, ele grava exatamente o que chega no computador. Chegou pelo cabo do áudio, é o que vai estar gravado. Não tem algoritmo de compressão, de tentar economizar espaço, nem nada. Chegou cada amostra, ele grava. Então, fica gigante, né? Por exemplo, você deve esperar um OV de 16 bits, né? Também tem a questão dos bits no áudio. Não precisa mais do que 16 bits, tá? Já deixa bem claro aqui. Existe outras taxas de áudio aí para você escolher. Besteira, não vale a pena. Então, um WAV sem perda de compressão, você vai esperar mais ou menos 10 megabytes, né, bits, por minuto. Então, cada minuto de vídeo, você vai ter o cálculo do tamanho do vídeo. Você pode pôr como áudio aí, se for empacotado o WAV, com 10 megabytes por minuto. É muito, não se usa. Não se usa formato sem perda, não comprimido. Aí, o formato mais usado é o MP3. Formatos comprimidos, sem perda e com perda. O sem perda, por exemplo, o FLAC, que é conhecido aí, né? Em alguns casos você quer realmente um formato sem perda. Por exemplo, você desenvolveu um produto que você desenvolveu um microfone que salva, um microfone que grava o que escuta. Você não quer comprimir ele com perda, você quer gravar sem perda, você quer gravar o dado bruto para que o usuário, o comprador do microfone, determine o que ele quer fazer com aquele som. Se ele quer realmente economizar espaço, ele comprime, ele faz outra coisa. Mas você, como o fabricante do equipamento, você não pode entregar um equipamento que te deu o som que não é o real, né? Então, de vez em quando tá aparecendo umas batidas aí, parece que o vizinho tá mexendo nos móveis aí, perdão. E aí, o áudio comprimido com perda é esse que nós vamos usar, o MP3, o AAC, certo? Tem também o OGG Vorbis, que é tanto codec de áudio quanto container, tá? E o MP3 AAC é só codec. E tem o ACC também, que é bem utilizado. Mas a gente vai ficar no MP3 AAC. E aí, o que se espera mais ou menos desse áudio? Com aquela formulazinha, você consegue calcular qual é o tamanho que se espera. Então, por exemplo, um áudio de razoável qualidade, tá? Qualidadezinha básica para quem está com o equipamento na emergência e precisa gravar, 96 kbps. Você vai ter por minuto mais ou menos 720 kilobytes. Já que de ótima qualidade, não vou dizer nem boa, ótima qualidade, 128 kbps, você vai ter mais ou menos 1 megabyte por minuto de áudio. 160 é o que seria assim, melhor que o ótimo, mas sem exagero. Então, escolha entre 128 e 160. Já testei os dois, pouca diferença, aumenta um pouco o tamanho do arquivo. Se você não se preocupar com isso, usa 160. Se o tamanho do arquivo é um problema, cai para 128, né? Então 128, 160, o de 160 você vai ter 1.2 megabytes por minuto. E o máximo aqui, que seria o MP3 de extrema qualidade, seria 320 kbps. Você vai ter aí mais ou menos 2.4 megabytes por minuto, o que também não é muito. Se você comparar, por exemplo, com 10 megabytes por minuto, dá para fazer, tá? Dá para usar 320 se for o caso de instrumento musical e tem que ter uma qualidade. Agora, se for só voz, gente, não tem por que usar nem 160, falar a verdade. 160 é bom até para voz, mas 128 está ótimo. Então, como é que você calcula esse valor aqui, por exemplo, esse 720 aqui, como é que foi calculado?
tempo vezes o bit por segundo. Eu queria saber quanto que ia gastar num minuto, então 60 segundos vezes 96 kbps, 96 mil. Isso vai me dar o tamanho em bit. Aí eu divido por 8 para ter byte e 1000 para ter kilobyte. Então eu tenho 720 kilobyte, que seria o gasto desse áudio por minuto. Mas isso se faz para os outros aqui. Muito bem, agora deixa eu mostrar uma coisinha aqui em relação a áudio. Espera aí, não estou achando o que eu queria. Não é esse, é esse aqui. Pronto, esse artiguinho aqui, também vou deixar o link. Ele mostra o tamanho de um arquivo baseado no bitrate de áudio, tá? De 60 segundos de áudio. Então, o FLAC, por exemplo, de 24 bits, com 96 kHz de amostragem, olha só que gigante a amostragem, vai para 35 mega por minuto. O AV, que já é enorme, dá 10 mega por minuto, né? 16 bits. E o MP3, que tem perda, né? 320 kbps, 256 kbps, 128 kbps. Então a diferença é bem grande. E aqui ele fala, por exemplo, qual que é o melhor bitrate para ser usado, né? Depende do que você quer falar, do que tipo de som que tem no seu vídeo e tal. E aí dá para você aprender alguma coisinha aqui, e inclusive tem até testes. Um arquivo AVE sem perda. Não vai tocar aqui. Não sei por quê. Enfim, aí tem esses testes aqui que você pode fazer para entender que não tem diferença mesmo. Aqui você vai ver o de 320 com o de 128, não tem diferença nenhuma. Bom, vamos seguir. Aí vem a questão do que é um container. Um container é um arquivo que inclui o vídeo e o áudio. Tem o codec de vídeo, o codec de áudio. Então, um container ele foi inventado para juntar essas duas coisas para que fiquem os dois em sincronismo. Eu já vi há algum tempo atrás, não muitos anos atrás, já, e inclusive é capaz até de funcionar ainda. Arquivos separados, áudio e vídeo, que você manda ler e, toca e funciona, mas não fica bom quando você tem o áudio e o vídeo separado. Então, o container, os mais utilizados, FLV, OGG, MP4, Move, que é do QuickTime, e o Windows Move Video do Windows. Entre esses aqui, o MP4 é, sem sombra de dúvidas, o mais utilizado na história da indústria. Com 91% da indústria usa MP4 com o codec H264, tá? Então é esse aqui que você vai seguir nele. Agora, quando você está usando o software chamado OBS para gravar, ele vai reclamar se você colocar o MP4, ele vai dar uma mensagenzinha dizendo o seguinte: olha, se você está gravando em MP4 e de repente acabar a energia do seu computador, não dá para salvar o pedacinho que você já gravou, perde tudo. Então é por isso que eu tenho usado o FLV. O FLV não tem esse problema. Se houver algum problema de desconexão e você quiser retomar o vídeo de onde parou, você consegue, com o formato FLV, gravar um pedaço, interrompeu bruscamente, aí depois você vê onde parou e grava o outro pedaço, usa o Kdenlive para juntar os dois vídeos e resolve. Mas, veja, é uma coisa que é muito raro de acontecer. Porque você vai gravar aulinhas de 20 minutos, no máximo. Essa aula aqui vai ficar gigante. Eu peço até desculpa, vai ficar mais de hora de aula. Mas
É porque o assunto aqui eu não quero dividir ele, vou tocar até o fim. Você vai gravar aulas pequenas e outras. Se acabar a energia, o seu notebook tem bateria, sei lá, você tem como você dar um stop e salvar o vídeo. Você vê que caiu tudo, dá stop. Se for stream, não vai perder nada. Se for gravação, você dá stop e ele salva. Então pode usar o MP4 sem problema nenhum. E aí os codecs tem o CBR, que eu já falei, o VBR, né? Constant Bitrate e Variable Bitrate. Com perda e sem perda. No caso das antigas TVs analógicas, elas já perdiam 10% só no scan. O digital não tem esse problema. Então, a questão de ter perda ou não ter perda não é mais um problema de hardware. É algo colocado de propósito para que haja uma economia de espaço no tamanho do seu vídeo, né? E a perda ela é tão pequena e imperceptível que vale a pena, compensa isso. Por isso que a gente tem que pensar muito antes de colocar como configuração tudo que é top, áudio de não sei quantos bits, 32 bits, vídeo eu quero de 10 mil bitrate, o tamanho da imagem de 1920 por 1080, e aí aumenta tudo, tudo, tudo. E aí salva com uma compressão com perda, quer dizer, você não está realmente é, fazendo um vídeo perfeito, né? E tem perdas em outros lugares, não é só na compressão. O equipamento da pessoa que está te escutando não presta, o cara está escutando num fone de ouvido ruim, a telinha do celular dele é minúscula. Então, é exagero querer fazer tudo do bom e do melhor aqui. Você tem que fazer aquilo que está mais ou menos no centro do padrão estabelecido pela indústria de vídeo hoje, né? Que eu vou fazer algumas recomendações ao final do vídeo. Então, já são 50 minutos de vídeo, mas aguarde aí que vai ser bom para você esse vídeo aí. Então, o codec que eu recomendo aqui é o H264, que é um codec de bloco. Ele é usado largamente, tanto para High Definition como Standard Definition, ok? Por que bloco? Porque ele trabalha com blocos de imagem e vai trocando conforme a imagem ela se altera, ele troca só aquele bloquinho. Bom, vamos fazer alguns exemplos aqui agora. Chegou na hora dos exemplos. A primeira nota é que K de quilo vale 1000. Gente da computação, não existe K valer 1024, tá? Isso é SI, Sistema Internacional de Medidas. Quilo é 1000, tá? Então aqui nos nossos exemplos, o K vale 1000, o M vale 1 milhão. Se você quisesse usar o novo SI para 1024 é KIB, KIB e MIB para 1024 ao quadrado, né? Nós não vamos usar KIB e MIB, vamos usar quilo e o mega de 1 milhão. Então aqui alguns exemplos, vamos lá. Eu tenho o exemplo 1 e o exemplo 2. E aqui ó, tem uma interrogação para você fazer como exercício. Pause o vídeo e faça esse daqui e esse daqui para ver se você entendeu o exemplo. Então, o exemplo 1 eu peguei um vídeo que eu tenho gravado aqui e o exemplo 2 também, um outro vídeo que eu tenho gravado, os dois de 12 minutos. Esse daqui, o exemplo 1, eu usei 5 megabits por segundo, com 30 de frames por segundo, tela 1280 por 720, e o áudio 320 kbps, um áudio gigantesco, bitrate gigantesco, tá? Ficou exagerado. E o exemplo 2 eu usei pouco, foi 420 kbps. Frames por segundo, 25. A tela do mesmo tamanho, 12 minutos. E o áudio, um áudio de boa qualidade, que é o 128 kbps. Certo? Aí vamos calcular o tamanho do arquivo.
Lógico que eu tenho um arquivo aqui, eu posso ir lá e olhar o tamanho. Ele, na verdade, deu 480, deu um errinho aqui na fórmula de 2 megabytes. Mas ficou muito bom o cálculo. Então, o que, que eu preciso para calcular o tamanho? Há uma pequena alteração na nossa fórmula aqui. A fórmula que eu mostrei anterior de tamanho era tempo vezes o bps. Só que não estava incluindo o áudio. Então, é o tempo vezes o vídeo bps mais o áudio bps. Aqui o vídeo bps é 5 megabps. Então eu coloquei 5 mil milhão. E o áudio, 320 kbps, 320 mil. Então eu somei tudo, deu 5 milhões 320 mil. E o tempo, 12 minutos vezes 60 segundos, 720 segundos, 720 vezes 5 milhões e pouco, dá 3 mil milhão, bilhão, bits. Aí eu divido por 8 mil milhão. Então eu vou ter 478 megabytes, está calculado. Agora, uma outra coisa que eu tenho que saber é o seguinte: será que eu exagerei? Qual é o BPP? Ele está entre 006 e 01? Vamos calcular. Então, eu tenho BPP, é o BPS sobre largura, altura e FPS. Então, eu tenho BPS 5 milhões, aí eu vou usar só do vídeo, tá? Dividido por 1280, tá aqui, vezes 720, tá aqui, vezes 30. Então deu 0,18, quase 0,2. Então tá um exagero, extrema qualidade, acima do que o olho humano e a audição humana precisa. Não tem necessidade desse exagero. Então a questão é a seguinte: e se eu tiver essas variáveis e eu quiser uma ótima qualidade, a melhor qualidade aqui é 0,1, como que eu calculo qual é o bitrate? E qual é o tamanho do vídeo que eu vou ter? Essa é a pergunta que você tem que se fazer, então, que esse vídeo praticamente aborda, né? Então, calcular o bitrate, dado as minhas preferências de vídeo e áudio, e calcular o tamanho do arquivo final. E o exemplo 2? O exemplo 2, eu usei só 420 kbps. A conclusão, o vídeo ficou tamanhozinho bem pequeno, 49 MB. 25 frames por segundo também me ajudou a economizar. Então ficou minúsculo, né? De 478, 12 minutos para 49, 12 minutos. Só que olha a qualidade, ficou abaixo de 006, bem abaixo, ficou horrível a qualidade. Certo? Então aqui eu também vou alterar no EX1 o áudio para 160, 320 estava exagerado, vamos colocar 160. E o EX2 é um exemplo de que eu quero um vídeo bem menorzinho. De 128 vou mudar para 96. Tá? Então você deu pausa no vídeo, calculou. E agora vamos para a resposta. Ok? Ok, lá vamos nós aqui então fazer o cálculo da resposta. Então, o meu EX1, eu vou calcular o BPS1 dele aqui. É 1280, 720 vezes 30 vezes 0,1 dividido por 1000, para dar em kbps. Então, o meu BPS aceitável para esse vídeo aqui, para ficar com o BPP de a fidelidade 01, então a fidelidade 01 vai me dar 2.764 kbps. Então, 2.7 mega. Quase um pouco mais da metade. Eu usei 5 megabits por segundo, mais 2.7 megabits por segundo estaria ótimo para essa configuração aqui de 30 frames e 1280 por 720 com a fidelidade 01. Muito bem. E do EX2 seria a mesma resolução vezes 25 frames por segundo e a qualidade eu quero a menor possível, 006, a melhor possível, sim, aceitável, confortável. E aí dividido por 1000 para dar em kbps eu tenho 1382, né? Então compara aqui o EX2 420, muito abaixo do necessário, né? E aqui muito acima do necessário. E o tamanho? Como é que eu calculo o tamanho do 1? É o tempo, 720 segundos, vezes. Aqui eu vou colocar o BPS e o áudio ABPS, né?
o vídeo bps e o áudio bps. Então eu somo os dois, multiplico pelo tempo e divido por 8 milhões para ter em megabytes, porque isso aqui vai me dar em bits. Eu vou ter 263 megas. Então, olha, do EX1 eu mantive uma qualidade, a fidelidade de 0,18 ficou menor, ficou para 0,1, mas 0,18 está exagerado, tá gastando à toa. Eu ganhei no tamanho do arquivo, saiu de 478, foi para 263, então metade aqui do tamanho do arquivo. O áudio, opa, apertei de apagar aqui sem querer. Então o áudio também tá ótimo, 160, fantástico. Então o vídeo ficou ajustadinho para o que eu preciso. E o EX2 que eu queria menorzinho, tudo bem, aqui como a qualidade foi 002, o tamanho ficou muito pequeno, 49. Aqui aumentou a qualidade para 006, né? A fidelidade do BPP. Então o bitrate aumentou, o tamanho do arquivo aumentou. Mas pelo menos está um arquivo pequeno e com ótima qualidade. Eu posso diminuir o frame rate, por exemplo, se eu quiser diminuir para 24 aqui. Não, abaixo de 24 é muito raro você usar, não fica bom. Mas assim, sem exageros, né? E, claro, posso diminuir um pouco a qualidade também se eu quiser abaixo de 006 em casos emergenciais, mas também não mexa nisso. Então, esses dois exemplos aqui de como você fazer esses cálculos. Vamos para o próximo aqui. Minhas recomendações finais. Tá, antes de eu ir para as recomendações finais, deixa eu mostrar que existem calculadoras, é por isso que eu abri essas abas aqui. Existem calculadoras online em que você diz dimensão, frame rate, duração e calcula o tamanho do vídeo. Ele vai te dar um monte de resposta aqui. Em tal site esse vídeo seria de tanto, no YouTube seria de tanto, o valor do video size seria 57 ou 156. Então, são calculadoras aqui que você pode fazer um Google e pesquisar. Eu não vou deixar o link delas porque eu não gostei de nenhuma. Queria ter achado uma que eu tivesse gostado para recomendar. Aqui uma outra, Video File Size Calculator. Você escolhe, por exemplo, aqui 25 FPS, ele está escrito como TV PAL. 29 tá o NTSC. Não tem o 30, que eu gosto muito. Tem o 29.97, que é um resquício da TV analógica que não tem mais sentido usar 29.97. Tem 50, 48, 60. Aí você consegue estimar o tamanho aqui também baseado na onde que você vai guardar, YouTube e tal. Mas são esse tipo de resposta também não gosto. Por quê? Porque seria legal você ter o codec e falar, olha, no meu computador vai ficar tanto. Por isso que eu não gostei de nenhuma calculadora. Aqui você tem por codec ou por bitrate. Você escolhe o bitrate, escolhe o codec. A calculadora é horrível. Aqui, por exemplo, está escrito 3000, mas só aparece o 3. Esse campo está super pequeno. Por codec, os codecs não tem... tem uns nomes estranhos aqui. Não tem os que eu... Aqui é a resolução, né, codec aqui. Aqui, tem uns nomes aqui que eu não gosto, não uso, não tem os codecs com nome comum. Tem um YouTube H264 aqui, mas não tem nada a ver com o YouTube. H264 é um codec, não tem nada a ver com o YouTube. Então, tem uns nomes estranhos aqui. Não sei se o YouTube criou uma variação do codec, eu não gosto de variação. O codec tem que ser padrão. Uma outra aqui. Calculadora chama Bitrate Ngop Calculator. Há instruções e tal, aí você coloca um monte de coisa. O tamanho do áudio, qual o bitrate do áudio, mas só vai até 128, não tem 96 aqui. Quantos streams você está fazendo? Se a cena tem detecção ativa, a cena ela muda muito, o movimento de cena é pesado ou é leve, né? O nosso áudio da videoaula aqui hoje é leve, então eu colocaria light aqui. E aí põe para calcular e ele vai te falar, olha, o bitrate tanto, o tamanho aproximado do vídeo 201 mega, MIB, tá vendo que aqui está em MIB, do áudio 9 mega, outras coisas e tal. Então, 210 megas aqui, dá essa conta que eu fiz aqui. Esse daqui até que é mais ou menos legalzinho. Eu vou colocar o link desse. Esses outros aqui eu não vou colocar link, porque são muito ruins.
Tem uma outra aqui que eu também não gostei, mas você pode pesquisar aí como que você... Então, High Speed Video Size Calculator. Você coloca aqui, está escrito sensor. Não sei se é para calcular o sensor de uma câmera. Bits, aqui não fala bits o que, gente? Qual é a unidade medida? Aqui tudo bem, é FPS, mas bits é o quê? Será que é o bit da profundidade de cor, por exemplo? Duração do vídeo. Então, e aí mais uma calculadora. Deixa registrado aqui. Aqui tem o codec que você pode escolher, Move, tem o container e o codec, o Move H264, MP4 H264 com AVC, MP4 MPEG-4. Então você vê que tem aqui já tem uns nomes mais padronizados, né? Legal. Tamanho, frame rate, size, não sei o quê. Só que aí eu fiz as contas aqui com alguns testes sei lá, não bateu as contas. Então eu não entendi muito bem onde que eu estava errando aqui não. Ou se a calculadora tem algum detalhe aqui que eu não ajustei. Bit por pixel, BPP. 0. Aqui não pode alterar. Ó. Se pudesse alterar isso aqui ia ser perfeito. E ó, a última calculadora, Video File Size Calculator por formato. E aí tem, você escolhe aqui o formato, tem uns nomezinhos aqui para você escolher. Olha quanta coisa, gente. É muita besteira, gente. H264 1080. Legal. 10 minutos. 25 frames por segundo. Você acha que dá 6 GB? H264 1080 vai dar 6 GB? 720, vamos colocar 720 para pegar um parecido que a gente tinha lá. Aí fica difícil, tá vendo? Porque é muito codec inútil. Vou pegar esse aqui e 12 minutos. 66 GB, não dá para entender. É umas coisas muito doidas, calculadora maluca. Sobre a qualidade de imagem, tem esse artigo aqui. High bitrate audio is overkill. É exagero. Áudio em alta taxa de bitrate é exagero. A qualidade CD já está melhor do que o suficiente, em defesa do áudio de 16 bits. Então esse artigo aqui vai dizer aquilo que eu comentei ali no começo do vídeo sobre não precisar de áudio de mais de 16 bits. Esse daqui eu já falei. Esse daqui, legal. Agora a gente está nas recomendações finais. Nas recomendações finais, eu separei aqui alguns sites com recomendações. Primeira coisa é o software OBS. Quando você vem na guia de configurações e escolhe aqui, por exemplo, output, áudio, vídeo, você tem aqui aonde alterar o vídeo bitrate. Por exemplo, aqui está 2.500 kbps. O encoder é o X264. Audio bitrate 160. Tá ótimo, não precisa mais do que isso. Aí tem aqui, ó, resolução. A High Definition, que é 720, qual é o bitrate recomendado pelo OBS? É 1500. Então você pode deixar aqui 1500, se você quiser seguir esse padrão. Tá? Se você quiser fazer 1080, o OBS recomenda 4000. Mas você vai ver que cada site vai recomendar de um jeito. Então, por exemplo, esse artigo aqui, também vou deixar na descrição, esse artigo aqui é muito legal, fala sobre bitrates, resoluções, qualidade. Então, se você quiser se aprofundar na discussão, aí fala, por exemplo, do Twitch TV, das recomendações do Twitch TV, que eu abri aqui numa aba. Fala sobre a fórmula do BPP, que é a fórmula da fidelidade, que é o width do pixel, a altura, frames por segundo, a fidelidade desejada, e divide por 1000 aqui para dar em kbps, como calcular o bitrate, né, como calcular o BPP. E aí tem alguns exemplos de testes que ele fez aqui. Aí ele fala cada configuração dessa, olha, isso aqui prestou, isso aqui não prestou, isso aqui não vale a pena. E aí tem uma conclusão legal aqui, cheia de detalhes. Então tem bastante dica aqui para você. Aqui as dicas do Twitch. O Twitch é
um site de broadcast que acho que até é mais famoso que o YouTube para broadcast, para fazer live, né? E aqui na especificação do X264, que é aquele codec que eu sugeri vocês usarem. Então tem 1080p, veja, é tudo P, tá? Não tem I, ninguém vai usar entrelaçado mais. 1080 com 60 fps, com 30 fps, o 720p com 60 e com 30. Então essas quatro resoluções para o Twitch. E se você olhar aqui, tá super bom. Por exemplo, 720 com 30 fps, ele sugere 3000 kbps, um bitrate de 3 MB, bit por segundo. O frame rate 25 ou 30. Tá? Exatamente a sugestão que eu dou para videoaula, 25 ou 30. E no Twitch nem é videoaula, hein? É jogos e tudo. Então, dá para fazer muita coisa com isso aqui. O keyframe, intervalo de 2 segundos. Se você quiser subir para 60 fps, o bitrate sobe para 4.500. Se for 1080 com 30 fps, 4.500 também, tá? Agora, se for 60 fps, sobe para 6.000. Então, o tamanho do arquivo você já entendeu pelas nossas fórmulas que ele vai aumentar bastante. Vimeo. Vimeo é um site também de armazenamento, de host, né, de vídeos. Esse help aqui sobre os guidelines de videocompressão. Qual o codec que ele sugere? O H264 está em primeiro lugar, mas ele sugere outros, inclusive o H265, que é uma nova versão, um avanço em cima do H264, mas que ainda não está muito divulgado. Frame rate, FPS, de 23.98 para cima. Ele não sugere abaixo de 23.98. Então, 24, 25, 30, 50, basicamente é o que você precisa. E 60, se você quiser ser bem mais suave do que o necessário. Agora, o bitrate do Vimeo já é um pouco exagerado. Tá? Não é qualquer computador que vai aguentar. Por exemplo, eu gravei bastante vídeo com 5 megabits por segundo para 720p é o mínimo necessário, tá? Mas eu acho que está forçando, tá? Eu quero fazer algumas outras coisas em paralelo e eu sinto que o computador não dá conta muito não. Então, eu quero diminuir isso, não vai ficar tão bom para o Vimeo. Mas não é que ele não vai aceitar, isso são sugestões. Resoluções SD 640 por 480, tal. O 720p High Definition é o aspect ratio de 16:2.9, 1280 por 720. E o HD 1920 por 1080. Os outros exagero, 2K, TV 4K, isso aqui é para realmente não é vídeo aula, tá? É para vídeo que vai aparecer numa TV gigante aí, de não sei o quê. Então tá, a profundidade de cor, ele fala, ele recomenda acima de 10. Beleza. É, características das cores aqui. Mas, siga as recomendações da aula que eu falei. E o codec de áudio é o AAC-LC. O data rate do áudio é 320, que eu acho um exagero, não precisa. E o sample rate é 48 kHz, exagero também, não precisa, 44. Outra coisa, não é só mudar a configuração para 48, não. No caso do áudio, se você quiser trocar de 44 para 48, você vai ter que comprar um microfone melhor, tá? Se o seu microfone grava 44, já era, seu hardware não dá conta, tá? E pode ser que tenha outros empecilhos no caminho aí. Tem que ver cabo, tem que ver tudo. Recomendações do YouTube. Vamos ver só bitrate. Para 720p, com 30 frames por segundo, 5 Mbps. Com 60 frames por segundo, 7,5 Mbps. Tá? Então, o YouTube ainda é mais exagerado. O Vimeo é mais exagerado, mas tá em Twitch, YouTube e Vimeo. Isso é para SDR. Se você quiser fazer 1080p, aí com 30 frames por segundo, seria 8 megabits por segundo. Computador super potente para dar conta de gerar isso daí, processar. O vídeo fica enorme. Não é só o computador ser potente enquanto você está gravando e filmando. O tamanho do HD, você vai precisar de um tamanho gigante para gravar um monte de vídeo.
E depois, se você precisar usar no Kdenlive e renderizar e juntar um vídeo com o outro, horas de processamento. Então, tudo fica mais difícil com um vídeo longo. Não recomendo. Voltando, e tem essa tabelinha aqui que eu achei bem legal, que é baseada no tweet que o cara fez aqui. Vou deixar um link, que é o Stream Bitrate Calculator. Aí ele diz aqui, olha, largura e altura, 640, 360, 696, 700, 800, 900, aqui, essa coluna I aqui, 1280 por 720, 30 FPS. O BPP 0.1 que ele usou, BPP 0.1, a melhor qualidade. Em todos ele usou 0.1. Qual é o vídeo bitrate? 2.765, nós fizemos essa conta lá. Qual o áudio bitrate que ele está recomendando aqui? 128. Somando esses dois, qual é o stream bitrate? O stream bitrate é o tanto de bits que o seu computador tem que mandar para a internet. E tem que mandar vídeo e áudio. Então ele manda 2.893. E aí, qual é o plano de internet que dá conta disso? Ele tem que ter pelo menos 3.6 megabytes Mbps de upload. Então você pode também perguntar no seu contrato, ver no seu contrato do plano de internet, para o seu provedor, quanto que você tem de upload para conseguir fazer um stream. Porque dependendo da sua taxa de upload, você vai estar limitado aqui a fazer um stream de no máximo tal tamanho de tela. Mas isso é stream, gente. É ao vivo, aula ao vivo, tá? Vale também para Zoom, videoconferência. Para gravação, não tem problema ser lento sua internet. Você grava, salvou, põe para fazer upload e deixa lá, que demore um dia para fazer upload. Mas depois que fez o upload, está lá no YouTube, está na plataforma que você escolheu, aí a pessoa assiste. E aqui tem o 1920 por 1080 com 60 FPS. E aí você vê que você precisa de uma taxa de upload de 15 Mbps. De upload, não é de download, tá? Porque normalmente você fala, minha internet é de 30 mega. Isso é download. Tem que perguntar quanto que é de upload. Então, você vê lá, de repente sua internet é de 50 mega, mas o seu upload é de 1 mega. E aí? Então não adianta nada, tá? Download e upload. Voltamos às nossas recomendações finais. Para terminar o vídeo, ficou curtinho, ficou só com 1h30. O container que você vai usar, MP4, é o mais usado, o melhor, o melhor para você usar é MP4. Caso você esteja preocupado aí com questão de caiu energia e não sei o que, e você vai interromper o vídeo e quer continuar, aí você usa o FLV. Mas se não, não precisa se preocupar com isso. MP4 na cabeça, vai no que é usado. O vídeo codec H264, áudio codec AAC-LC mono. Olha o detalhe aqui que eu coloquei. Isso é interessante. Normalmente a gente tem um microfone que vai gravar o centro, o único ponto de entrada. Tá todo mundo gravando áudio estéreo, porque já vem com default, mas as pessoas não têm microfone com capacidade estéreo. Existem microfone que tem 2 captadores. Você chega um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, ele percebe o que foi mais para a esquerda e mais para a direita. Para fazer um áudio estéreo legal, o bom mesmo era um microfone do lado de cá, um microfone do lado de cá, para ter 2 canais mono que você combina. Entendeu? Aí você escuta um pouquinho no fone esquerdo, um pouquinho no fone direito. Mas veja, isso é uma coisa que quase ninguém tem e as pessoas gravam erradamente achando que estão gravando estéreo, que é melhor. O estéreo não é melhor. Você só tem uma fonte de entrada, é mono. Vai sair o mesmo som nos dois lados. Se você tiver 2 fontes de entrada, 2 microfones ou um microfone estéreo, aí você pode gravar estéreo. Caso você queira muito o efeito escuta um pouquinho nesse ouvido, escuta um pouquinho nesse outro agora, tá? Se não, você está duplicando um canal de áudio que vai
você vai duplicar um canal de áudio desnecessário. Então basta um canal de áudio para diminuir o tamanho do seu arquivo. Color Space, se você olhar no OBS lá, você vai ver o 601. Ainda em áudio, 44.1 kHz, não precisa de 48. E, aliás, a maioria dos microfones é 44.1. Você vai pagar mais caro no microfone que vai fazer a amostragem de 48. Na taxa a profundidade do áudio de 16 bits, tá? O bitrate do áudio não precisa passar disso. E aí, com esse padrão aqui, o que muda de caso para caso? Recomendação 1. Uma aula como essa que eu estou dando agora, tem pouca variação de fundo, tá? E o equipamento, se você tem um equipamento de baixa capacidade. Então, um bitrate de 1500 kbps, frame per second 25, resolução 1280 por 720, tempo da aula recomendado, não siga como eu, que fiz uma aula de 1 hora e 15. A gente faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, perdão. 15 minutos, no máximo 20. O tamanho para 15 minutos calculado vai dar 180 MB, para 20, 240 MB. A fidelidade, o BPP, 0.065. Tá ótimo. E o áudio 96 kbps. Com essa configuraçãozinha aqui, você vai ter aulas super gostosas, super confortáveis, sem problema nenhum e sem gastar muito HD. Aulas com uma razoável variação de fundo e um equipamento bom. Bitrate de 2.500 kbps, o frame rate sobe para 30, resolução a mesma, 1280 por 720, não inventa. Tempo 15 minutos ou 20 minutos no máximo, o tamanho 295 MB para 15, 394 MB para 20. O BPP dessa configuração aqui ficou 0.904. 0.9? Uai, vou ter que refazer aqui o vídeo. Vou ter que refazer aqui essa conta. 0.9 mesmo? Bom, depois eu vou conferir e coloco na descrição do vídeo. Porque 0.9 é demais, né? Eu acho que é 0.09. Bom, e o áudio tá com 128 kbps. Eu vou colocar aqui 0.0904. Só para o caso do vídeo estar errado, eu já ter pelo menos uma correção aqui no vídeo. Depois eu vou conferir e escrevo na descrição. Ótimo. Uma alternativa é subir isso daqui para 3.000. Caso você queira fazer um stream no Twitch, com 3.000 já fica melhor. E 30 frames por segundo, o resto está ótimo. Item 3. Essa daqui é a minha opção de uso, tá? 3.000 kbps, frames por segundo 30, resolução 1280 por 720, tempo de 15 minutos vai me dar um vídeo de 355 MB, com 20 minutos 474 MB. A qualidade está 0.11, 0.109 se não me engano. Então tá acima do 0.1, né? Já tá mais do que suficiente, já passou do bom, já tá exagerado. E o áudio com 160, áudiozinho fantástico, tá? Então daqui é o legal, o recomendado, tá? Não passa disso. Se quiser inventar, tem mais duas invenções aqui para você. Se você quiser fazer realmente 1920 por 1080, aulas com pouca variação de fundo e um equipamento ótimo. Faça um bitrate de 4.500 ou 5, tá? De repente não fica bom com 4.500, pode tentar com 5, mas aí vai aumentar o tamanho do vídeo. 30 frames por segundo. Em 15 minutos você vai gastar 527 MB, 20 minutos 700 MB, já está chegando, né? Já deu o tamanho de um CD aqui, por exemplo. 20 minutinhos de vídeo, então tá exagerado. A qualidade aqui dá 0.07, um pouquinho acima do 006. E um áudio de 192 kbps, já que você melhorou o vídeo, melhora o áudio também, né? Não vá para 320, não, que é exagero. Mas se você quiser fazer um negócio realmente, uau, fantástico, eu ainda acho que 160 aqui estava bom. Mas, já que é para exagerar, vamos exagerar em tudo.
E o último, que é o exagero final, são aulas ou jogos, muita variação de fundo, o equipamento tem que ser excelente. Aqui é 6.000 kbps. Você vê que nas recomendações do YouTube vai estar lá 8.000 até 12.000. Então, veja lá, se você quiser deixar essa recomendação minha aqui e seguir a recomendação que eu mostrei naqueles sites, links na descrição, então você vai ter que aumentar esse bitrate aqui. Com 15 minutos você vai para 700 MB, com 20 minutos 950, quase 1 GB de espaço em HD. A qualidade 0.096, tá? Eu acho que é parecido com aquele lá, né? Olha lá, 0.0, 0.096, ou seja, tá ótima, ótima. Áudio de 320, é o exagero aqui. 48 kHz, exagero aqui. 16 bits. Apesar de todo o exagero que eu falei, aqui não muda. Não precisa de áudio além de 16 bits. E estéreo, né? Já que é um jogo e de repente tem a questão de som à esquerda e direita. E o Color Space você troca também para 709, que no padrão lá eu deixei o Color Space como 601 aqui. Certo? Então, com essa aula, a gente consegue ter uma visão aí do que é realmente gravar um vídeo, quais são as variáveis que você tem que ajustar. Peço desculpa pela demora, pela duração da aula, 1h20. Eu acho que vocês vão ter que assistir em 2 vezes aí. Assiste 40 minutos e depois assiste outras partes. E agradeço a atenção. Deixa um comentário aí se tiver algum erro, alguma coisa que você notou, alguma falha. Deixa dúvidas também se você quiser uma explicação de algum assunto. E ficamos por aqui e tenha uma boa noite.